Olá, sagonautas! Bem-vindo ao canal Multiverso. Eu sou a Cassiana De Biasi e essa é a tradução do capítulo 43 da Saga Nonaki. Você já é inscrito no canal? É muito bom ver você por aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre a conspiração oculta por trás do descobrimento da América. Você pediu e o PDF completo da Saga Nonaki já está disponível. É só clicar no link abaixo na descrição e garantir o seu. Lembra de deixar o seu like e saiba que isso ajuda demais a reputação do seu canal Multiverso. Bora pro conteúdo? Na inscrição da lápide na tumba do Papa Inocêncio VIII, falecido em 1492, reza, entre outras coisas, a seguinte frase: "Sua é a Igreja do Descobrimento do Novo Mundo." E bem parece que as coisas de longe afetam também, inclusive aos papas, considerando-se esse o Papa do Descobrimento do Novo Mundo. Mas há um detalhe que não se encaixa, que é o das datas. A chegada de Cristóvão Colombo às Américas se deu, como é estabelecido oficialmente, em 12 de outubro daquele ano, 1492, partindo anteriormente desde o porto de Palos, na Espanha, em 3 de agosto. Mas apresentando-se finalmente um pequeno problema, de que o Papa Inocêncio faleceu em 25 de julho, antes, portanto, de se iniciar a viagem. Assim que, analisando as opções, ou o Papa Inocêncio estava muito seguro da até então desconhecida capacidade profética, ou o Vaticano já sabia com toda certeza que Colombo e a Espanha iam anexar novos territórios do outro lado do Atlântico. O senso comum então nos aponta, como em tantas outras vezes ocorreu, que da humanidade se ocultou a verdade. E isso também aconteceu neste capítulo transcendental e moderno de nossa história. Acaba aqui, portanto, a história oficial do descobrimento da América para passarmos a falar abertamente da conspiração oculta por trás das viagens de Colombo. Esse detalhe da lápide do Papa, certamente escandaloso, não é o único que instiga os pesquisadores, para chegar à conclusão de que Colombo ia a descobrir absolutamente nada e sim colonizar novos territórios dos quais já tinha informação e talvez até mesmo conhecer e haver pisado antes. Para adicionar mais lenha nesta fogueira, os famosos contratos de Santa Fé, tratado firmado antes da viagem entre os reis católicos e Colombo, suspeitosamente já se fala no passado em relação ao descobrimento, como se Colombo já houvesse descoberto aquelas terras antes mesmo da primeira expedição oficial. Textualmente se diz o seguinte: "As coisas suplicadas e que vossas altezas dão e outorgam a Dom Cristóvão Colombo em satisfação do que há sido descoberto nos mares oceânicos." Se seguimos puxando esse fio, podemos juntar em uma sequência lógica com a famosa parte do mapa de Piri Reis. Como seguramente já sabem, o mapa deste navegador turco, datado de 1513, representa com grande exatidão a costa atlântica americana, assim como remonta inclusive boa parte do território continental, como por exemplo as bacias amazônicas e de Orinoco, perfeitamente representadas e inclusive o continente antártico sem a sua atual capa de gelo com igual perfeição. Esse mapa impossível, mas que aí está, muito se tem dito que trata-se de um mapa de mapas, onde os mais antigos provêm do próprio Alexandre o Grande ou até anteriores. Mas há uma fonte adicional deste mapa que conecta com o próprio Cristóvão Colombo. Se diz que, como poucos anos depois de 1500, um mercador espanhol nas costas de Valência e um de seus marinheiros seriam apanhados pela frota turca e levados prisioneiros à Turquia. Se havia apreendido uma documentação variada e, entre isso, um mapa. Esse mapa estava representado boa parte do continente americano. O grande navegador turco Piri Reis se interessou pelo caso, interrogando durante muitos dias ao infortunado marinheiro espanhol. Este lhe informaria que neste mapa onde se encontrava representado o continente americano pertencia ao navegador Cristóvão Colombo,
como resultado de uma viagem que teria feito aquelas terras na data que, traduzida ao calendário cristão, seria o ano de 1485, 7 anos antes da data oficial do descobrimento da América. Assim que o que se desprende de tudo isso é que Colombo não somente não descobriu nada, mas como sabia muito bem para onde estava indo. Se deduz então que Cristóvão Colombo possuía informação privilegiada apenas disponível em círculos extremamente restritos. Alguns especulam, como alguns dos chamados segredos templários, os melhores navegantes da Idade Média, seria propriamente de conhecimento, contato e inclusive a extração de metais preciosos de terras americanas, que seriam com a qual teriam financiado a vasta rede de igrejas e catedrais templárias por toda a Europa. Esses contatos, séculos antes, explicariam como posteriormente, nos tempos da colonização americana, os relatos de como os missionários encontraram entre os indígenas pessoas de raça branca perfeitamente comparáveis com qualquer europeu, vivendo como um silvícola. Temos, por exemplo, o Petróglifo Templário de Massachusetts, que representaria a expedição do sobrinho do príncipe escocês Henry de Sinclair, levada a cabo em 1398 com o apoio de navegantes venezianos possuidores destas cartas náuticas muito valiosas. Essa informação circularia apenas entre uns poucos mestres náuticos, escolas cartográficas e navegantes. E é sabido como Colombo tinha uma rede de excelentes contatos com os melhores experts nesta matéria na Espanha e em Portugal, assim como os italianos de Veneza e Gênova, o qual não seria de estranhar que ele também manejou essas informações em primeira mão. Mas tudo isso, apesar de chamativo e curioso, não é o realmente importante nesta história, mas sim a conspiração mor, se vai muito mais além e há de se começar perguntando quem era realmente Cristóvão Colombo e quais eram seus verdadeiros objetivos. Para responder a esta pergunta, teremos que recorrer às teorias trabalhadas pelo erudito espanhol José Antonio Hurtado García. Este veterano acadêmico, engenheiro aeronáutico e historiador possivelmente foi o mais audaz e meticuloso em chegar perto da grande pergunta de qual era a identidade real de Cristóvão Colombo. Ele sustenta, apoiando-se em documentação histórica, de que este nome seria apenas um pseudônimo e que, analisando sua enigmática assinatura, se sinaliza que nela codificada esteja contido não somente seu nome real, como a rota em números gregos que marcaria o trajeto correto para se chegar à América. Assim, o nome verdadeiro de Cristóvão Colombo seria Jaime de Maiorca, e o triângulo de 5 circundados de pontos ao redor da letra vogal chamaria a dirigir-se ao 51, que hoje é o meridiano 72 que leva às costas de Maracaibo. Colombo, que se sabia ser judeu convertido, foi discípulo do grande cartógrafo medieval judeu Gerruda Cresques, cartógrafo de cabeceira da realeza da coroa de Aragão, assim como das de ordens que se sucederam aos templários. Em seu atlas, confeccionado por ordem da coroa, este cartógrafo registrou nele todo o saber de que era conhecedor, sinalizando uma expedição templária maiorquina chegando aos 51, isto é, a Maracaibo, no ano de 1342. Aponta o erudito como este grande cartógrafo Gerruda Cresques, em Portugal lhes deram o nome de Jaime de Maiorca, o que coincide com as iniciais da assinatura de Cristóvão Colombo, deduzindo que Colombo era filho ou discípulo de Gerruda Cresques, adotando o nome de Jaime de Maiorca em honra a seu mentor e à escola cartográfica que dirigia. Assim que Colombo era sabedor, graças a seu mestre, além de outras fontes que ia recolhendo e copilando, de um dos grandes segredos templários, a existência não das Índias, mas sim de todo um continente a explorar do outro lado do Atlântico. Não em vão levavam em seus barcos a cruz dos Cavaleiros de Cristo,
sucessores dos Templários, e acreditava-se que o faziam por sua grande devoção ao Cristo. Todavia, era judeu convertido, ou seja, secretamente professava o judaísmo, como muitos naqueles tempos. Provavelmente as sustentavam em suas velas pelo motivo de que eram já conhecidos por alguns povos da costa americana, onde se lhes forneciam provisões. Assim, finalmente se aponta como provável, portanto, que os portugueses sabiam medianamente da rota pelos trabalhos ali realizados por anos por Gerúda Cresques e Colombo e tentaram, sem êxito, chegar à América a partir de Portugal. O grande problema era que tinham que sair à força desde as Ilhas Canárias da Gomeira, em posse da coroa de Castela, e finalmente o mapa definitivo de Gerúda Cresques estava em mãos da coroa de Aragão, onde com o tempo foi cartógrafo da realeza. De modo que a teoria levantada, bem plausível depois de todo o exposto, é que a viagem oficial que daria ao conhecimento do Velho Mundo das terras americanas seria o resultado de uma parceria oculta entre a coroa de Castela, que colocaria a ilha de Gomera como ponto de partida para aproveitar corretamente os ventos, a coroa de Aragão, que entraria com o mapa de Cresques, e Portugal, que colocaria o navegador Cristóvão Colombo, e junto a ele estariam também o Vaticano, como evidenciada na lápide do Papa Inocêncio VIII, referido no começo do vídeo. Como vemos, houveram poderes que por um tempo manejaram este conhecimento e o mantiveram em segredo, até que planejaram e organizaram a viagem definitiva para dar a conhecer publicamente um continente desconhecido para o Velho Mundo, empunhando a desculpa de que buscavam uma nova rota para as Índias, quando que o que eles fizeram conscientemente era assentar e assegurar a melhor rota até o continente americano. Até a própria história, tida como real e palpável do chamado descobrimento da América, como podem ver, parece ter constituído uma conspiração em si mesma de saberes ocultos por parte das elites medievais. Agora vamos a torcer um pouco mais essa história até a última gota, a um ponto para muitos difícil de imaginar, que são as versões canalizadas de testemunhos de hipnoses clínicas, assim como breves comentários oferecidos por membros de algumas lojas a respeito do descobrimento da América. Alguns descendentes de imigrantes modernos às vezes se perguntam se seria certo o rumor de que os contavam seus avós na América, de que uma parte destacada das primeiras expedições espanholas à América estava no fundo dirigida por criptojudeus, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo, mas que, como muitos, seguiam secretamente professando sua fé judaica, efetivamente, como vimos parecer haver indícios de que assim foi. Antes dissemos como o grande cartógrafo Gerúda Cresques, mestre e talvez até mesmo pai de Cristóvão Colombo, era judeu, e o próprio Colombo era judeu convertido. Se a isso unirmos algumas pinceladas deixadas por maçônicos em entrevistas e conferências, fazendo referência a uma espécie de infiltração ultra-secreta de elites judaicas, tanto na corte espanhola como nas próprias viagens ao novo continente, começamos a trilhar uma trama, todavia, muito mais profunda em torno deste crucial evento histórico. Dizem essas fontes maçônicas que os judeus sempre mantiveram estreitos laços, que esses criptojudeus fariam parte de uma altíssima e ultra-secreta missão para buscar nestas novas terras americanas as famosas tribos perdidas de Israel, pois acreditavam que muitos pudessem ter terminado seus dias por este novo continente americano. Buscariam então a reunir novamente todas as tribos de Israel e cumprir com as antigas profecias hebraicas de que quando estivessem mais uma vez reunidas as tribos de Israel, o povo eleito construiria então o terceiro templo para novamente descender à glória de Javé, novamente sobre seu povo com renovado esplendor, sendo o povo judeu a cabeça de todas as nações da terra, governando o mundo desde a Nova Jerusalém.
Esta seria a finalidade messiânica por trás de todo esse compromisso, utilizando Portugal e, sobretudo, a Espanha como ferramenta para consegui-lo. Mas a grande pergunta que podemos fazer neste momento é de por que utilizar secretamente a Espanha buscando dominar o Novo Mundo e não a França ou a Inglaterra. E entre as razões intuídas a respeito é que a Espanha era, naquele tempo, poderosa e geoestratégica, pois as Ilhas Canárias eram o trampolim perfeito para chegar até as Américas, aproveitando as correntes e o vento a favor, como fizeram posteriormente durante tantos séculos. Outra razão não menos importante foi a militar imperial. Eles eram plenamente conscientes de que estava nascendo um império que vinha com uma força quase imparável, voltando séculos depois com renovado esplendor: Espanha, a antiga grande província ocidental do Império Romano. Reunificação alcançada em consequência da reconquista após a invasão árabe, assim como a fusão das coroas de Castela e Aragão. Reconheciam algumas crônicas europeias medievais como os reinos hispânicos durante séculos plantaram uma duríssima e heróica resistência frente às invasões árabes, salvando o resto da Europa de não sofrer em seus próprios territórios. No entanto, hoje não se é mais minimamente consciente da bravura heróica dos povos do norte espanhol, que por séculos lutaram lutas muitas vezes desiguais contra um colossal inimigo. Esta luta brutal pela sobrevivência forjou o que seria, sem dúvida, uma das melhores infantarias até o século XIX. Como disse um general inglês no século XVIII, aos espanhóis quero ver-lhes por mar, pois se os encontrarmos por terra, que São Jorge nos proteja. Durante aqueles séculos reclusos naquelas agrestes montanhas das Cordilheiras Cantábrica e dos Pirineus, aprenderam novas técnicas de combate, aproveitando a seu favor aqueles terrenos montanhosos. Fabricaram e melhoraram continuamente as armas, com povos assim acostumados a lutar continuamente por gerações. Isso formatou um corpo militar de uma potência demolidora para a época e com o qual eram plenamente conscientes essas elites criptojudaicas. Uma Espanha que tinha todas as condições para converter-se em um novo império ao estilo de Roma, como quando abaixo a liderança do reinado de Filipe II, se dizia que em seu império o sol nunca se punha, ao possuir vastos territórios em vários continentes. Como se pode ver, pouco a pouco estamos introduzindo aquilo que poderíamos chamar de conspiração moderna. O movimento romântico do século XIX forjou o falso mito de Andaluzia antes de uma Espanha posteriormente reconquistada, onde judeus, mouros e cristãos viviam em paz e concórdia, um mito boêmio que beira a infantilidade, e hoje em dia muito abraçado como certo. A realidade, como sempre foi, é muito menos bucólica e bastante mais dura, reinando sempre a tensão entre as três comunidades. Mas esta não era somente a norma, não somente nas ruas, mas também nos ambientes palacianos. Há de se reconhecer as comunidades judaicas, como ao longo da história se tem destacado muitas vezes sobre todas as demais por seu elevado grau de preparação. Acostumados a viver sempre abaixo dos mandos de um ou outro império, as comunidades judaicas onde estiveram sempre se instruíram nos saberes do conhecimento de ponta, matemática, engenharia, medicina ou idiomas, para desta maneira serem imprescindíveis nas cortes dos monarcas da vez, para coabitar e infiltrar-se no poder. Dessa maneira, uma vez conseguido certo status, colocariam em marcha sua própria agenda de maneira discreta. Há investigadores que já têm apontado ao fato de que a expulsão das comunidades judaicas e mouras durante o reinado dos reis católicos não foi apenas derivado dos prejuízos religiosos ou das tensões diárias entre eles, mas também pela crescente suspeita entre parte da coroa espanhola da cada vez maior influência dos judeus convertidos nos ambientes dos palácios, temendo uma infiltração que obedecesse a interesses estrangeiros. Efetivamente, como dito antes,
Fontes maçônicas falam como parte importante da tripulação das 3 caravelas eram criptojudeus, que se valeram da coroa espanhola a fim de perseguir uma profecia messiânica para seu povo, encontrar as tribos perdidas e restaurar o templo, assim como a grande Jerusalém e a vinda do reino definitivo de Israel para a glória de Javé. Aqui as fontes canalizadas e de hipnoses clínicas nos concedem 2 interpretações. A mais amigável trata de que Colombo teria sido uma reencarnação do mestre Saint-Germain, para recuperar o verdadeiro original do povo judeu, o de ser um povo de mestres da ordem Melquisedeque, a serviço do despertar da humanidade. A segunda é menos simpática, diz que um xamã de uma pequena tribo que sentia um grande amor por seu povo e ao morrer sua alma ficou zelando pelo povoado pelo grande apego que tinha a seus irmãos. Essa consciência, já em estado etérico, viu como que desembarcava perto do povoado uma destas primeiras expedições espanholas. A visão para o espírito do xamã foi de toda aterrorizante. Não pelo aspecto dos expedicionários europeus, mas sim pelas terroríficas entidades etéricas demoníacas que acompanhavam e parasitavam aqueles homens e descreve como emanavam uma energia densa e horrenda ao extremo, de grande maldade. O espírito do xamã teria entrado em tal estado de pânico que, apesar do amor que sentia por seu povo, cruzou um portal apavorado e que teria sido a última lembrança desta consciência. A moralidade deste capítulo da saga e a hipótese que é lançada é que a Espanha foi o instrumento através do qual os regentes da Matrix planetária e certas elites de seu povo eleito pretenderam sua ansiada dominação mundial mediante a infiltração no Império Espanhol e sua coroa. Não se pretende com isso dizer que Colombo, mestres e demais criptojudeus foram intrinsecamente malvados e maquiavélicos. Talvez tivessem em parte sido bem intencionados e no final movidos em grande parte pela fé cega imposta por sua própria missão messiânica. E tudo ia muito bem de vento em polpa até que se sucedeu algo imprevisto, que foi a expulsão dos muçulmanos e dos judeus, nada mais a acabar da reconquista da península, justo também no ano de 1492. Essa afronta nunca foi esquecida, retardando por muitos séculos a Espanha e toda a hispanidade. Os planos de uma nova ordem mundial dominante por parte dos regentes planetários, estes, desde esse momento, buscaram uma nova potência na qual se infiltrar e dominar, para criar vários séculos depois um novo império através do qual conseguissem seus objetivos, que naquelas épocas seria a Inglaterra, por parte daquilo que se conheceu por máfia jázara. De outro lado, se buscou sabotar a Espanha de todas as formas possíveis, quebrar a hispanidade e gerar um ressentimento que se sente até hoje. A saga finaliza deixando para trás a conspiração antiga dos falsos deuses regentes da Matrix, podendo ver no horizonte o que poderíamos considerar como a conspiração moderna. Os próximos capítulos são 2 extras e bem interessantes, um em caráter de epílogo e o desfecho final da saga Anunnaki. Então é isso, galera. Muito obrigada por assistir. Se você chegou agora, sugiro assistir desde o capítulo 1 para melhor compreensão deste conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir, se inscrever e compartilhar esse conteúdo com a sua galera. Te vejo no próximo capítulo.